20h30, pontualmente. Estamos aqui, horário de Brasília. Boa noite, pessoal. Olá, boa noite. Boa Doutora, noite, tá me Ju, tudo bem? bem? Tá, o som tá meio ruim. É, o seu som tá ruim. Tá um pouco cortado. Me- Acho que melhorou? Melhorou. Agora, tá me ouvindo melhor ou não? Tô Não sim, tô tá. ouvindo melhor. Ah, que Quero bom. falar oi para minha amiga Carla Lantieri, querida, lá do ABC, médica Que joia. Olá, cardiologista. Carla. Tem bastante gente Que entrando, né? bacana. Que maravilha. E Que hoje a bom. gente vai fazer uma live um pouco mais curtinha, né, Ju? Qual que é a programação para hoje, Ju? Acho que a Ju tá com um sinal ruim lá na casa dela, viu? A Denise tá aqui também. Denise, sem o episódio nosso aqui conosco. Obrigada, viu, Denise? A nossa programação para hoje, que eu trouxe, a gente vai fazer o seguinte: a Ju selecionou, acho que 4 perguntas que ficaram sem resposta na live de sábado. E ela vai fazer essas perguntas para eu responder rapidamente, tá? 4 perguntas que vocês fizeram que a gente não conseguiu responder. E para hoje, eu programei a gente falar dos benefícios na saúde quando o indivíduo para de fumar, né? Vamos falar isso. Ah, Carla, a gente comentou bastante sobre isso também, viu? Sobre o efeito da nicotina, né? E os efeitos deletérios do cigarro e especialmente agora nesse cenário de Covid. O que a gente tem visto, tem um... Ju, eu estou comentando sobre Papel. um Uhum. trabalho que saiu lá na China. A Sim, gente tem doutora. pouca coisa sobre Covid, né? E é claro que é sempre relatos de caso. Então, é o que a gente tem. O que a gente tem de informação é que dos indivíduos que estavam internados graves em UTI, então já é uma amostra já selecionada, né? Sim. Teve um impacto muito importante o tabagismo na mortalidade. Então, para pacientes graves internados, tabagismo é fator de risco, né? Eles Correto. evoluíram pior do que um indivíduo que estivesse na mesma idade, com as mesmas comorbidades, mas que não tabagismo. Então, Sim. isso ficou bem Bem claro, evidente né? Aham. nesse estudo lá na China. Ô, Ju, fale para mim, Pois então, não. as perguntas que ficaram sem resposta de sábado. Tá, então foi o seguinte, o Luiz Xavier, ele nos perguntou, ou melhor dizendo, perguntou a você se o tratamento com ibogaína é eficaz para evitar o hábito de fumar. Tá. Essa é uma pergunta interessante porque essa ibogaína é uma substância que está sendo
experimentalmente utilizada em indivíduos usuários de drogas, principalmente cocaína. De No cocaína. tabagismo não tem nada disso, tá? Não tem nenhum estudo sobre isso, e pelo menos estudos grandes que mostrem alguma evidência. Para Correto. tabagismo, o tratamento de orientação da Organização Mundial da Saúde, e que nós também utilizamos aqui no Ministério da Saúde do Brasil, são 2 medicações, né, que são indicadas, que é a bupropiona, né, Sim. e a vareniclina. Existem algumas outras que também a gente conhece, mas só mesmo quando o paciente não tem condição, por causa de efeitos colaterais, mas as 2 principais são essas, junto com terapia de reposição nicotínica, tá? Então, ibogaína não tem nada Correto. De de tratamento evidência, não para. tem nada, Uhum, tá? tá certo. Então tá respondida a pergunta do Xavier, né? A Denise Sim. Stefanelli, ela nos perguntou uma pergunta que é comum. Pessoas que param de fumar, elas engordam? Se sim, o porquê? Isso de fato é verdade, né? A gente vê que os indivíduos que interrompem o tabagismo, existe normalmente um ganho de peso. Por que que isso ocorre? Isso ocorre porque a nicotina, naturalmente, o efeito dela suprime o apetite. Então, a nicotina faz isso no nosso corpo. A gente diminui a sensação de fome. Aumenta também a taxa metabólica nossa. Lembra que eu comentei? Aumenta a frequência Sim, cardíaca, aumenta a correto. vasoconstrição. E com isso, a nicotina suprime. Quando você para de fumar, você não tem mais a nicotina circulando no organismo, seu apetite volta ao que era normalmente. Então, por isso que existe uma preocupação muito grande da gente ter um acompanhamento com o nutricionista muito de perto e orientar bem esse paciente, porque ele pode, então, deixar. Ele tem algumas substituições que ele pensa em fazer. Eu não vou fumar, vou pegar um chocolate. Não vou Sim, fazer fumar, uma vou pegar um doce. troca. Então, isso é muito Uhum. importante. A gente sempre frisa isso com os pacientes e reitera muitas vezes, porque é fato que pode engordar, né? A gente tem que tomando esses cuidados, isso pode não ocorrer, A tá? necessidade do trabalho em equipe, né, doutora? Sim. Bom, eu vou repetir uma pergunta que eu acho que a Nathalie Stefanelli me perguntou: muitas pessoas tentam diminuir o cigarro substituindo pelo eletrônico. Qual o problema nisso? Embora você já tenha respondido, eu vejo que as pessoas elas têm uma crença nisso. Então, tá aí a pergunta novamente. Então, o problema da substituição, eu fumo, me falaram que se eu pegar o cigarro eletrônico, eu vou conseguir largar. Isso não é verdade. Não existe, não existe nenhum trabalho científico sério, né, que seja idôneo, né, que não tenha a interferência da indústria de tabagismo, né, da indústria do cigarro. Não existe um estudo que mostre evidência de que o cigarro eletrônico possa ser uma ponte para interromper o vício, Parar de tá? Então, fumar. então Uhum, não é recomendado, não tem nenhum respaldo científico. E correto. pior, né? E pior, o cigarro eletrônico, existem inúmeras marcas de inúmeros fabricantes. Ele, por ser ilegal, o comércio, menos ainda existe fiscalização. Então, é uma coisa que você está consumindo e não sabe nada da origem dele. E tem sim, nós temos visto situações gravíssimas nos Estados Unidos, principalmente, que é o que mais relata e reporta, né?
Sim, de uma doença seríssima pulmonar envolvendo o cigarro eletrônico, tá? que pena, né, doutora? E por último, Jefferson Paula. Após a diminuição do vício, em quanto tempo o corpo volta a funcionar normalmente? Acredito que ele esteja falando até mesmo em abstinência, bem-estar. Eu acho que ele está se referindo à nossa abordagem de hoje, Ju. Ele Que quer nós saber vamos quanto tempo entrar. depois que você larga de fumar que você começa a ter os benefícios. É o nosso É papo o de nosso hoje. bacana. Então nós vamos entrar nele já, né? Vamos lá, vamos É o lá. seguinte, para iniciar, doutora, há benefícios de saúde imediatos e de longo prazo para quem para de fumar. O que acontece em 20 minutos? O que você tem a nos Isso. dizer? 20 minutos nada mais é do que talvez o intervalo, né? De um cigarro até o outro que o indivíduo está fumando. O indivíduo que fuma e ele passa o dia inteiro dele fumando, ele tem uma curva de uma curva da nicotina dentro do sangue, tá? É como se fosse a nicotina que está circulando, ela tem vales e picos. Então, quando ele fuma, essa nicotina aumenta a concentração. Depois de 20 minutos, 15 minutos, ela vai caindo e o indivíduo sente necessidade, ele volta a fumar. Então, a partir Sim, de 20 minutos, o que, que acontece? Aqueles efeitos imediatos da nicotina, que são aumento da pressão, aumento do batimento cardíaco, sempre que você fuma, você tem esse aumento da frequência cardíaca. Um sim, pouco dessas reações são contrabalançadas pela dopamina, que é aquela substância que dá o bem-estar, né? Então, assim, o indivíduo que ficou já 20 minutos sem fumar, ele conseguiu já baixar um pouquinho o batimento cardíaco, baixar a pressão, né? Até a temperatura do corpo e das vias aéreas que estava aquecida pelo cigarro vai se normalizando. perfeito, doutora. E o que você diria para nós no prazo de 8 horas sem fumar? Isso. O indivíduo que está 8 horas sem fumar, ele já ficou então um terço do dia sem fumar, né? A quantidade de nicotina que estava circulando no corpo já caiu pela metade, com 8 horas sem fumar. Quantidade de monóxido de carbono também, tá? Que estava presente na fumaça. Lembra que o monóxido de carbono é super prejudicial para o transporte de oxigênio das nossas células, né? Quando Sim, a gente consegue tirar esse monóxido de carbono, porque ele parou, ficou 8 horas sem fumar, o monóxido vai soltando, vai desgrudando das nossas hemoglobinas e daí existe mais espaço para o oxigênio. Então ele tem um pouco mais de energia nos músculos, ele consegue levar melhor o oxigênio para o cérebro, para todos os órgãos, né? Então, normalmente, nesse período, o indivíduo sentiu a falta da nicotina. Aí ele sente a abstinência, tá? É o que a gente chama de fissura. É um momento muito forte de vontade de fumar. Essa fissura, ela tem a duração normalmente de 5 minutos e ela passa. A gente precisa explicar isso para o paciente. E trabalhar nessa isso hora, com a ele. gente tem que trabalhar. Uhum. Nessa hora que a gente orienta, vai beber, bebe um copão de água, sai, levanta de onde você está, vai caminhar, pega alguma coisa para comer, a gente fala muito palitinho de cenoura, ou uma fruta, ou mascar um chiclete que seja, Uhum, tá? tá. É um momento difícil, né, doutora? Essas 8 horas, né? É Doutora, assim. completando 12 horas, o que tem de mais inovador? Porque 8 horas a gente já vê aí uma grande melhora, né? Isso. 12 horas é o paciente que
que está já o dia inteiro, né, sem fumar, essa quantidade do monóxido de carbono ele já foi embora, tudo que estava grudado já foi, né? Os batimentos cardíacos já se normalizaram, pressão também, ele já está, quanto a isso, ele está bem já estabilizado. Sim. E atingindo as 24 horas, 24 horas é um dia inteiro, né, que ele ficou sem fumar. Olha só que interessante. Depois de um dia inteiro sem fumar, ele já consegue reduzir o risco de um ataque cardíaco, risco de um infarto, tá? interessante Porque mesmo. o infarto ele tem a ver com a inflamação das artérias que o cigarro, que a nicotina provoca, né? Lembra que quem fuma tem 2 a 3 vezes mais chance de ter um infarto. Então, só um dia sem fumar já consegue cair um Ele pouco reduz. essa intensidade aí. E lembrar também, Sim. o cheiro do cabelo começa a melhorar também, viu, Ju? Com Verdade, 24 isso é horas. bom saber, né, doutora? Porque assim, muitas pessoas assim, aliás, quem fuma não percebe muitas vezes, né? Mas assim, a gente que não fuma nota, né? É, E é isso mesmo, porque, 48 horas depois, 2 dias depois, é que começa a melhorar o olfato do fumante. Porque o fumante, ele tá vivendo aquele dia a dia da fumaça, inalando e expelindo. Então, ele realmente, o paladar dele muda, o olfato dele muda e ele realmente não consegue sentir direito os cheiros, né? Por causa sim. do efeito direto da fumaça sobre os neurônios, sobre os nervos olfativos, o nervo olfativo, Uhum. tá? São Então, processos é um processo de que vai aos desintoxicação. poucos. Uhum. Exatamente, Ju, de Aham. desintoxicação. Intoxicação. Aham. Doutora, e quando ele completa de 2 a 12 semanas, além de tudo isso, todos esses benefícios, o que que é notório, assim, para o paciente? Então, é, o mais importante nesse processo dele parar de fumar é ele lidar com os sinais de abstinência, tá? Ele sempre, né? 8 horas depois que ele para, ele começa a sentir isso tem crises que vai voltando, né? Normalmente essa crise de abstinência ela dura 5 minutos, que é chamado de fissura. Esses sinais eles são irritabilidade. O indivíduo pode ficar extremamente nervoso, ele não consegue ficar parado, ele quer ficar levantando, saindo, sentando. Pode sentir tontura, pode sentir dor de cabeça. E então a gente precisa explicar muito bem para o paciente o que é que ele vai sentir, o que ele pode fazer para melhorar, né? Sim, uhum, Para evitar uma recaída, não é mesmo? sim, Então, se ele passou, já está chegando na segunda semana, ele já passou pelo talvez a parte mais difícil, aqueles primeiros 15 dias, tá? Dali para frente, ele vai ter uma melhora bem expressiva na função pulmonar. A circulação sanguínea ela melhora, né? O oxigênio está passando por tudo, levando, uhum, né? A substância mais importante, né? Que é o oxigênio para todas as células. sim, O que acontece, você deve já perceber, as pessoas que fumam, elas têm aquele pigarrinho, ela tem aquela tossinha, né? E aham, quando ele deixa de fumar, o corpo ele volta a, a, a ter aquele mecanismo de limpeza natural, né? O indivíduo que esteja, se você entra num lugar muito empoeirado, que tenha muitas partículas, você começa a espirrar, né?
para sim, naturalmente expelir aquela sujeira. O indivíduo fumante, ele não tem esse mecanismo da maneira correta. Os cílios que a gente tem na árvore respiratória, ele está paralisado. Quando ele para de fumar, nesses 15 dias em diante, isso aqui já volta a funcionar direito e ele parece assim, nossa, agora que eu tô tossindo pra caramba, soltando um monte de catarro, que na verdade ele tá voltando ao que era normal. O olfato dele tá mudando, né? A secreção que ele tem normalmente nas vias aéreas está voltando. Então, essa questão é muito importante de explicar para o paciente também, porque parece que ele está piorando, né? Mas ele está sim. expelindo toda aquela sujeira. Sim, você fez eu lembrar de momentos com pacientes relatar isso, de parar de fumar e foi parar de fumar, começou a expectorar, aumento de catarro, né? Interessante isso, né? Isso. Doutor, e assim, depois a gente passa para a fase do terceiro ao nono mês. Isso daí, em questão de Covid, o pulmão já está mais fortalecido também, Ah, com certeza. né? Quando a gente fala que nós estamos numa janela de oportunidade para tratar o Covid, desculpa, para tratar o tabagismo por causa, né, da infecção pelo Covid, é porque o indivíduo fumante, ele tem uma imunidade já comprometida. Ele é todo inflamado. Então, ele tem mais. Ele não tem essa questão da limpeza normal que a gente consegue fazer na árvore brônquica, né? Então, Sim. o momento é o correto. As pessoas, imagine só, Ju, os fumantes, onde eles estão? Eles estão dentro de casa. Eles não estão, Pior que é. né? O fumante está dentro É, de casa, ao lado da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Então tem gente ali, né, que pode estar sendo fumante passivo, está recebendo essa fumaça. Então uhum, é um momento bom para parar, né? Não é é, porque, nossa, agora eu tô nervoso demais, agora eu tô preocupado. Não, gente, não existe assim. Não espere acontecer alguma coisa, não espere chegar o fim do ano, não espere chegar as minhas férias. Não existe isso. Não sim. marque uma data, sabe? Parar de fumar deve ser uma meta sempre. E com ajuda a gente consegue chegar nesse objetivo, viu, Ju? Já tem bastante testemunho aí de pessoas que, como você mesmo citou na live anterior, que metade da população já tentou e não conseguiu, né? Mas assim, existe o tratamento, né? E é uma questão de boa vontade, né? Com certeza. Doutora, queria saber um pouquinho do processo quando ele está 1 ano sem o cigarro. Olha, 1 ano sem o cigarro é um marco. Quando a gente diz que o paciente está há 1 ano sem fumar, a gente pode dizer que ele é um ex-tabagista, tá? Bacana. É claro que, não, eu já faz 3 meses que eu estou sem fumar. Ótimo. Fique de olho, né? O médico tem que estar de olho, tem que estar junto, porque a gente precisa sempre estar orientando, né? A gente tem ações ainda para fazer com 3, com 4, com 5 meses sem fumar. A Hum, hora que ele chegou em 1 ano, a gente pode dizer: você é um ex-tabagista. Parabéns. E esse 1 ano, veja só, o indivíduo fumante tem um risco 3 a 4 vezes aumentado para o infarto. Doenças arterioscleróticas, né? Doença arterial coronariana, que é o infarto. 1 ano ele cai pela metade. 1 ano sem fumar, o seu risco caiu pela metade comparado a um não fumante, tá? que bacana, né? Isso daí. Eu queria dar uma atenção aqui, o Sérgio da Socesp.
Existe alguma lógica em um fumante mencionar que uma bebida como café desperte a vontade? Tem relação realmente a cafeína? Tem, sabe por que que tem, Sérgio? Porque o indivíduo fumante, ele tem associações. Então, existe aquela dependência psicológica. Então, a cafeína, ela também é um estimulante, né? Não existe a questão de dependência, mas ele é um estimulante. Então, a pessoa que quer ficar acordada, ela quer estar alerta, ela fuma um cigarro, porque o cigarro traz isso para ela, e o, cigarro, e o café também. Então, a gente costuma conversar bastante com eles. Olha, se você tem o hábito de sempre tomar uma xícara de café com o cigarro, tenta trocar. Tenta mudar por uma xícara de chá, né? Uma outra bebida, para não ter essa associação, tá? Doutora, seria uma substância chamando a outra, né? Mais ou menos isso, Isso, né? é. Então, e aí, com todos esses benefícios, né? A taxa de risco diminui com 1 ano e ele consegue chegar a 5 anos sem fumar. O que que traz, o que que ele ganha com isso, além de todos esses benefícios que você já falou? Com quantos anos você Com perguntou? 5 anos. Com 5 anos. 5 anos. Olha, gente, com 5 anos, a gente começa a reduzir os riscos de neoplasias, de câncer, tá? A partir de 5 anos, você consegue diminuir o risco de câncer de boca, câncer de faringe, de esôfago, câncer de bexiga, tá? Câncer de útero está relacionado a fator de risco tabagismo, tá? Com 5 anos, a mulher que largou de fumar, ela deixa de ter o risco para essa patologia, tá? E também, olha só que boa notícia, com 5 anos você zera o risco de acidente vascular cerebral, o Que AVC. maravilha. Então, Uhum, igual um não fumante, né, gente? Não estou falando que não vai ter. uhum. Agora, o indivíduo que não teve, passou por isso, ele conseguiu, então, livrar-se desse risco que ele estava correndo, tá? Uhum. Eu estava lembrando da estatística aí que aumentou o índice de mulheres fumando, né? Prestar atenção nisso daí, né, doutora? Nossa. E na fase de 5 a 15 anos, é, o que que você falaria? O que que ocorre de 10 em 10 anos? Olha, quando a gente fala em 10 anos sem fumar, né? Aí que você reduz pela metade o risco de câncer de pulmão. Gente, câncer de pulmão praticamente não existia antes do cigarro na humanidade. 90% dos cânceres de pulmão são decorrentes do cigarro, tá? E ele só vai conseguir reduzir em a metade o seu risco de câncer de pulmão depois de 10 anos. Olha como é um fator extremamente grave, né? E também os outros cânceres, né? Então, você ainda está sobre risco, né? O indivíduo que. Por isso que a gente, quando está no hospital, a gente conversa com o paciente que está lá na UTI, com infarto. Ah, o senhor foi fumante? Ah, eu fui. Eu parei de fumar já faz 15 anos e ele infartou agora, né? Ele está com câncer agora, ele está com DPOC agora. Então, assim, a gente consegue reduzir. Em relação à doença cardíaca coronária, né, o risco dele ter um infarto, ele só consegue zerar esse risco e ficar igual a um indivíduo que nunca fumou depois de 15 anos. Sim. Tá? Doutora, eu percebo que muitas pessoas que fumam acham que o cigarro só traz o câncer, né? Fumou a vida inteira, não morreu de câncer. É como você acabou de relatar, né? São as doenças cardiovasculares, né? Sim. Os AVCs da vida e Até também os outros. Desculpa, pode falar. sim, você está super certa.
Porque a gente precisa lembrar que o tabagismo, principalmente para os jovens, a mensagem. O tabagismo, ele não vai trazer daqui a 10 anos depois que você fuma, depois de 15 anos. Isso 2/3 dos indivíduos que fumam vão morrer de doenças tabaco relacionadas. Sim. Tá? E Mas o que... ele pode morrer não só daqui a 15 anos, depois daqui a 20 anos. Ele pode morrer daqui a um mês, daqui a um ano, né? Não Uhum. existe essa projeção lá na frente, É tá? impossível, né, da gente. E o que me chamou a atenção também que você citou, né, que não é só o câncer de pulmão, está associado ao câncer de bexiga, entre outros, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? É assim. Doutora, e quando se chega aos 15 anos sem o cigarro, que você já falou de todos os benefícios do que cai, né? O índice de infarto, a melhora de um todo, né? Do paladar, da defesa do organismo. Chegou com 15 anos, o que esse indivíduo tem por completo por ser um ex-tabagista? Então, dependendo da idade que ele parou de fumar, também é legal a gente contar isso, né? Ele sempre ganha em anos de vida, quando ele interrompe o tabagismo, Ju. Então, imagine que ele tinha 30 anos de idade. Ele parou de fumar quando ele tinha 30 anos, tá? Ele vai ganhar pelo menos 10 anos na sua vida, tá? Nossa, é bastante, hein? Então, assim, é claro que o indivíduo que para aos 50, ele vai ganhar 6 anos, né? Então, se ele continuasse fumando, ele ia morrer 6 anos Tá. antes, né? Então, assim, é claro que quanto mais tarde ele para, ele ganha menos, mas ele sempre tem benefício na saúde, na qualidade de vida, né? Na questão de paladar, na questão de olfato, né? Uhum. Então, é importantíssimo. Não existe momento, né? Sempre é importante. Sim. Sempre ele vai É, ganhar. eu percebo assim que dos 20 minutos até os 15 anos, é, todos são processos e tudo decorrente do tratamento. É necessário buscar o tratamento para ir Sem dúvida. passando as fases, né? Para chegar nessa meta aí. É isso Senão não aí. tem como, né, doutora? Tem que seguir o protocolo, tem que ter um acompanhamento disciplinar, tem que ser amigo do médico, sentiu aquela fissura, buscar ajuda, ter apoio familiar, eu acho muito importante. Sim. E assim, o primeiro passo, agendar a consulta, né? Procurar o É, especialista e iniciar o tratamento. sim. O tratamento existe, ele é possível e tem para todos, tá? Sim, Eu acho que hoje está bom, né, a nossa conversa e sim, vamos foi deixar para ótimo, amanhã, né? Amanhã a gente volta. Amanhã a gente vai com falar sobre certeza. síndrome de abstinência. A gente vai detalhar um pouco mais essa questão, tá bom? Tá bom então. Então, obrigada, até amanhã Eu, e obrigada a eu que todos. agradeço. Eu que agradeço, Ju. Você está sendo muito legal, muito amiga, minha assessora. Sempre juntas. Fica com Beijo. Deus. Beijo. Tchau. Tchau. E aí, turma, gostaram? Vou deixar a live, como sempre, tá? Para vocês verem. Fica 24 horas aí para quem quiser rever, tá bom? Amanhã tem mais. Beijos para todos. Tchau, tchau.